Longe dali, na mansão do Duque Leblon, Rosemary estava chateada, pois queria ser tratada como a Duquesa de Charles. Queria saber por que ainda não tinha recebido uma resposta da carta que havia mandado para a mansão Charles. Não deveriam tratá-la daquela forma, já que ela era a mãe do filho do Duque Leblon. Achava que Irina estava aprontando alguma coisa. Ela deveria estar tratando Rosemary como uma rainha. Depois falou que tinha ouvido que a Casa Charles tratava a duquesa como maior respeito e dignidade. Não sabia o que Irina tinha feito na vida passada para merecer um tratamento tão cortês. Uma empregada contou que, ao contrário da maioria dos nobres, o Duque de Charles parecia ser muito educado e um homem que prezava os momentos felizes com a família. Contou até mesmo sobre os rumores de ele estar lendo livros infantis para a esposa. Ao ouvir isso, Rosemary perdeu o controle e jogou a rosa que estava segurando no rosto da empregada. Depois gritou com ela que saísse de sua presença, pois não queria empregadas lerdas que se metessem na vida dos patrões na frente dela. Rosemary ficou sozinha e pensava que era uma afronta à duquesa Irina não ter respondido sua carta na mesma hora em que a recebeu. Depois refletiu que, se fosse a esposa do Duque de Charles, jamais estaria jogada daquela forma. Ela queria que o Duque Leblon fosse tão gentil e cortês com ela quanto o Duque de Charles era com a duquesa Irina. Mesmo assim, iria continuar se comportando como o irmão dela havia dito. Na frente da mansão do Duque Leblon, uma carruagem muito bonita parava e uma mulher muito bem vestida saía dela. Aquela mulher era Matilda, de cabelos longos e prateados, muito bem vestida. Aquela era a mãe de Leblon. Uma mulher que um dia foi amada e contemplada por aquele reino, agora era simplesmente uma pessoa indesejada. As empregadas logo trataram de avisar a Rosemary que a mãe do Duque Leblon estava chegando, mas Matilda não deu sequer atenção para a mãe do futuro neto. Ela não queria saber daquela pessoa. Dizia para a garota loira que não se importava com ela, que estava ali apenas por causa do filho e do neto que carregava. Deixava bem claro para a garota sonsa que ela era descartável. A única coisa que prestava era o filho que estava em seu ventre, e isso apenas porque ele tinha sangue imperial. Aquela senhora, desapontada com o filho, já havia pedido a ele para parar de tentar conquistar garotas de famílias tão simplórias. E a garota à sua frente realmente não era digna de perder sequer um minuto. Depois avisou a moça mimada que, se o filho que ela esperava não fosse um menino, seu valor cairia para nada. Não teria status nem honra. Tudo seria inútil se não tivesse um herdeiro homem, e de nada adiantaria ter conquistado o filho de Matilda. Antes de partir, olhou para Rosemary com desprezo e avisou que era bom não estar mentindo sobre a paternidade. Se descobrisse que o filho não fosse de Leblon, ela teria problemas seríssimos. A senhora ainda disse que, se não estivesse mentindo, poderiam conversar novamente quando Leblon voltasse. Enquanto isso, a marquesa, que também era dama de companhia da imperatriz, dizia que o dia estava muito quente e por isso oferecia uma solução para refrescá-la. No entanto, a imperatriz avisava que deveria conversar com a duquesa de Charles sobre o casamento do Duque Leblon. A marquesa, então, perguntou à imperatriz se o relacionamento do casal Charles havia mesmo voltado ao normal. Depois, ouviram alguém dizer que não acreditava que a víbora da duquesa tivesse conseguido restaurar seu relacionamento com o marido. Com isso, a marquesa e a imperatriz olharam para o lado, admiradas. Aquela era a voz da marquesa Matilda. A marquesa que acompanhava a imperatriz não acreditava que Matilda tivesse o descaramento de ir pessoalmente aborrecê-la no império. Mas era exatamente isso. Matilda estava diante da imperatriz, dizendo que estava ali para planejar a cerimônia de casamento do filho. A imperatriz, porém, garantiu que quem faria isso seria a duquesa de Charles, pois ela mesma tinha passado esse trabalho, lembrando ainda que a palavra final era sua. Matilda, ao ouvir aquelas palavras, sentiu-se injustiçada. Alguns dias depois, no escritório de Leblon, ele recebia o irmão de Rosemary, que dizia que deveria ter educado melhor a irmã. Afirmava que não tinha dormido direito naqueles últimos dias por causa das reclamações contínuas de Rosemary, que parecia uma criança birrenta. As reclamações giravam em torno do relacionamento dela com a mãe dele. Leblon dizia que só iria suportar tudo por causa da criança, pois o filho seria sucessor da coroa.
Ele não poderia deixar passar nada e deveria dar conforto extremo ao herdeiro, já que ele deveria sobressair em relação aos outros. Afinal, o imperador só tivera filhas e não havia nenhum sucessor na linha direta. E quando o médico estava diante de Leblon avisando que estava ali para testar sua impotência, Leblon ficou furioso. Disse que não precisava, pois tinha certeza de que o filho de Rosemary era dele. Ninguém jamais poderia dizer que ele era impotente. É claro que tudo fazia parte de um plano tramado pelo conde Lancídio e pelo médico Connor. Se começasse a duvidar da potência de Leblon, ele jamais desconfiaria que o filho de Rosemary poderia não ser dele. O plano estava funcionando. Leblon, furioso, simplesmente aceitou que o filho era dele. No entanto, ele não poderia fugir do exame de esterilidade, já que havia sido exigido pelo imperador. Não tinha como burlar essa autoridade. Depois de um tempo, o conde Lancídio parou em um local para comprar algo. Colocaram uma essência duvidosa para assustar a duquesa de Charles. Eles tinham ouvido dizer que a duquesa gostava particularmente dos lírios do Zale. Por isso, sugeriram mandar um buquê junto com um presente. Espalhariam a poção por todo o canto. Era um veneno sem cor e sem cheiro que o conde Lancídio havia comprado no mercado negro. O veneno causava uma tosse aguda, mas seria fatal para as crianças dentro dela. Bastava espirrar. 6 horas depois, o efeito seria definitivo. O plano era simples: enviar o buquê à noite para que ela o colocasse em um vaso envenenado ao lado da cama. Dormiria tranquilamente e, ao amanhecer, já não teria mais o herdeiro precioso. Várias carruagens chegavam à mansão Charles. Eram presentes e cartas felicitando pela gravidez da duquesa. Ao olhar todos aqueles embrulhos, ela ficou assustada. Não sabia para que tanto presente e tantas parabenizações. A senhora Tilly contou que tudo havia sido enviado pelos nobres. Ela também achou o buquê de lírios do vale. Eram seus favoritos. Ele só conseguiu chegar depois que a duquesa pegou no sono, entrou apavorado na mansão. E quando entrou no quarto, viu o arranjo de lírios do vale no vaso, ficou em pânico. Pedia a Irina que por favor abrisse os olhos. Naquele momento, Pervin estava descontrolado, achando que teria perdido Irina para sempre. Depois de insistir bastante, viu que ela começou a mexer a mão, depois abriu os olhos e olhou para ele. Aliviado por não ter acontecido nada grave, falou que havia ouvido dizer que o barão Lancedil havia enviado a ela um presente, e por isso correu até ali, movido pela preocupação. Dizia que não sabia o que ele poderia ter feito com o arranjo de flores, por isso queria jogar fora os lírios do vale. Mas ela deixou claro que aqueles não eram os lírios que o barão havia dado. Os que ele enviou ainda estavam no depósito. Aquelas flores eram as que Pervin havia lhe dado há alguns dias. Ela realmente gostava delas e por isso estavam tão bem preservadas. Não podia simplesmente desfazer-se de um presente que Pervin havia dado com tanto amor. Por isso, fez o máximo para sentir o aroma delas por mais tempo. Mesmo não sendo o arranjo original, o Duque Loiro só ficaria mais tranquilo se as flores fossem deixadas do lado de fora. No dia seguinte, no salão de treinamento do Império, a duquesa havia ido acompanhar o duque. Não sabia por que a duquesa parecia totalmente bem. Talvez não tivesse recebido o presente dele. Tentando ser cordial, cumprimentou a duquesa Irina e perguntou o que havia acontecido com o presente que havia mandado. Ela respondeu que estava prestes a perguntar a ele sobre o anel que estava junto com as flores. No entanto, o barão não sabia nada a respeito de um anel enviado a Irina. Enquanto conversavam, foram abordados pela imperatriz do palácio, que quis saber do que tratava o diálogo. A imperatriz perguntou à duquesa se, por acaso, havia recebido vários presentes de nobres. Irina respondeu que sim e aproveitou para perguntar sobre um presente em especial, um anel que, segundo Stella, havia sido reservado pela família imperial. Ela pensava que talvez pudesse ser um presente do barão Lancedil, já que estava reservado em nome do Duque Leblon. Os soldados avisaram que a demonstração começaria em breve e todos deveriam procurar seus lugares. Não demorou muito e os soldados começaram a entrar, segurando a bandeira. Logo depois, vieram os cavaleiros, com o abdômen à mostra, prontos para as demonstrações marciais. Quando chegou a vez do Duque Loiro mostrar suas habilidades, todas as mulheres ficaram encantadas com o físico e o condicionamento daquele homem.
Além disso, ele também era muito habilidoso com a espada, e todas, olhando aquele porte, ficavam admiradas quando o duque se aproximava. Passando pelas outras damas, o duque loiro se aproximou da esposa, ajoelhou-se e colocou um anel em seu dedo. Disse que no passado não tiveram tempo para trocar anéis como deviam, mas agora queria dar a ela o melhor que podia. Irina, muito feliz com o presente, que a fez ficar com os olhos brilhando, disse a Pervin que jamais perderia algo dado com tanto amor. Surpreendida, também quis surpreender o marido e deu-lhe um beijo apaixonado, mesmo diante de todos. E dentre tantas pessoas, justo o Duque Leblon havia visto. As senhoritas que presenciaram a cena ficaram admiradas, achando muito bonito o gesto do Duque loiro de reafirmar novamente seu compromisso com a duquesa. Muitas desejavam que seus maridos aprendessem aquelas delicadezas com o Duque loiro. No meio de várias mulheres estava Matilda, a mãe do Duque Leblon, que, astuta como sempre, não perdeu a oportunidade de cumprimentar Irina. Falando sobre o sabor de chocolate dos cupcakes, Matilda apenas queria puxar conversa. Com elegância, comentou que era bom ter alguém como Irina, que não ficava fazendo exigências, reclamando do bolo de chocolate e cenoura ou colocando defeitos na sopa de batata. Irina, direta, perguntou por que Matilda ainda morava com eles, achando que já deveria ter um espaço só seu. Matilda respondeu que até gostaria de se mudar, mas não confiava em Rosemary para cuidar de seu filho. Enquanto isso, em outro local, o imperador César tentava colocar juízo na cabeça de Leblon, que havia mandado um anel de compromisso para a casa de Charles. Embora parecesse ter sido engano, César achava inaceitável que, às vésperas do casamento, ele não fosse mais cuidadoso. Disse que agora deveria providenciar outro anel, já que não poderia dar o mesmo a duas mulheres. Leblon tentou se justificar, dizendo que se sentia pressionado com o casamento, mas César não quis ouvir desculpas. Exigiu que se decidisse rápido e se casasse logo com Rosemary. Leblon respondeu que aceitava Rosemary apenas por responsabilidade moral, já que estava apaixonado por outra dama. Ao ouvir isso, César mandou que se calasse. Não queria mais escutar palavras tão imprudentes, nem vê-lo olhando para a duquesa da casa Charles. Dessa vez, o imperador perdeu a paciência, segurou o irmão pelo colarinho e o arremessou longe. Leblon ficou tão assustado que caiu sentado. Bravo, César disse que ele deveria pensar antes de falar. Já tinha um filho com Lady Rosemary, e isso bastava. Deveria cuidar da mãe e do filho, e não andar com os olhos voltados para a esposa de outro homem. Achava que talvez pudesse existir, lá no fundo, um pouco de afeto pela mulher de Pervin. No entanto, César exigiu que se calasse imediatamente. Disse que, se o Duque Loio ouvisse aquilo, o desafiaria para um duelo, e Leblon não sairia vivo. Nesse momento, o Duque Loiro apareceu, perguntando se estava tudo bem entre os irmãos. Leblon, arrogante, respondeu que não era da conta dele. Ignorado, ainda ouviu o Duque afirmar que só podia estar bêbado. Leblon retrucou, dizendo que não estava bêbado, apenas aguardando o dia em que o sentimento da duquesa iria florescer por ele. Nesse dia, receberia dela um beijo. Com todas as palavras, declarou diante de Pervin que estava perdidamente apaixonado por sua esposa. Mas, antes que pudesse dizer mais, levou um soco direto do Duque Loiro, que já havia perdido a paciência com aquele fanfarrão. Após o Duque Loiro ter expressado sua indignação, dando um soco no rosto do Leblon, o mesmo, após cair no chão, ficou irritado. Levantando-se rápido, tentou, sem sucesso, devolver na mesma moeda, e todas as pessoas começaram a notar que os dois estavam tentando trocar socos. O Duque Leblon exigia que levassem a Lady Irina o mais rápido possível para sua presença. Dizia que se apaixonar nunca foi crime. Mas o Duque Loiro deixou bem claro para ele que não deveria jamais se apaixonar e muito menos mencionar o nome dela novamente. E mais uma vez, Pervin fechava o punho na intenção de socar, mais uma vez, o rosto daquela pessoa. Porém, daquela vez não teve o mesmo sucesso, pois o conde Carlitos chegou a tempo e segurou o braço do Duque Loiro para detê-lo antes que fosse pior. Depois advertiu que os dois deveriam parar de ficarem se estapeando. Matilda, assim que chegou, ficou abismada ao ver o filho trocando socos com o Duque de Charles.
Assim que estava saindo, dizia a Leblon que, como irmão de Vossa Majestade, ele deveria ter vergonha e deveria respeitar a esposa dos outros. Deixou claro que, se pegasse Leblon novamente colocando os olhos em sua esposa, as coisas ficariam ruins. Enquanto isso, Matilda via o duque da casa de Charles ameaçar o seu filho. Ela mesma não podia se conter, ficou brava com ele e disse que ele não tinha calibre para escolher uma mulher que desse a ele alegria, que não ficasse de olho nas outras que já tivessem compromisso. Leblon não gostou de ouvir aquelas palavras duras vindo de sua mãe, achava que ela deveria respeito a ele. Mas ela não iria se calar, era a mãe dele e sabia que ele deveria se livrar o máximo possível da ganância. Ele não poderia entrar em termos ruins com o irmão. Por isso, deveria parar de desejar o que não lhe pertencer e ficar contente com o que já tinha. Se aquela mulher que ele tinha escolhido, deveria ficar com ela. Pervin apenas viu Matilda colocar Leblon em seu lugar. Naquela mesma noite, na mansão dos Charles, Irina estava preocupada porque o rosto de seu marido estava avermelhado. A senhora achava que o duque Leblon havia provocado ele novamente. Para Irina não era surpresa alguma, pois o duque Leblon já tinha provocado o marido outras vezes. O ruim é que ela acabava sendo o pivô da briga deles. Estranho, pois a marquesa Matilda tinha ficado se vangloriando sobre o banquete e, no entanto, não participou dele. Quis ficar a sós com o conde Carlitos. Também foi dito que até mesmo Matilda tinha ficado revoltada com o comportamento nada elegante de seu filho. A senhora seguia contando as coisas que tinham acontecido. No entanto, Irina dizia que ela deveria ter ficado sabendo disso antes. A senhora Tilly contava sobre o antigo duque de Charles. Dizia que ele havia falecido cedo, porém era um homem muito bom. Dizia que, apesar do mestre Pervin ter tido momentos difíceis por causa do duque e por causa das aparições da marquesa Matilda, a senhora Tilly sempre esteve do lado do jovem mestre e tentava fazer com que ele não absorvesse tanta tristeza. Contava que todas as vezes que o duque Eren se aproximava do filho era para dizer insultos ou colocar questões nas quais o garoto não tinha culpa. Falavam constantemente que os bebês prematuros, especialmente aqueles que nascem às custas das vidas de suas mães, traziam má sorte. E sempre que o duque chegava perto do jovem mestre, era para dizer coisas ruins a respeito dele. Dizia que deveria ficar longe de sua vista, apesar de ser seu filho. Não queria ter o empecilho de ver a cara dele todas as vezes que voltasse para casa. As palavras que a senhora Tilly estava dizendo a Irina doíam em seu coração, só de imaginar quanto sofrimento o marido dela havia passado quando criança. E tinha mais. A mina da família deles, o duque Eren, deu de presente para Matilda, que depois de alguns anos deu para o conde Carlitos administrar. E quando Pervin foi tirar satisfações, Carlitos foi desagradável com ele. Dizia que as pedras preciosas obtidas na mina, que o antigo duque de Charles tinha dado de presente para Matilda, agora tinham apenas uso exclusivo do conde Carlitos. Agora Irina estava inquieta, porque aquelas pessoas ruins tinham voltado para o Império e estavam atualmente na capital. Enquanto isso, em Verma, o grão-duque de Lilian estava satisfeito com a chegada de sua filha. No quarto deles, ele pegava a criança enquanto a mulher, que tinha dado à luz recentemente, olhava com atenção. Achava muito atencioso o marido, Leon Lilian, segurando a pequena Melody. Ela dizia que ele tinha um dom natural para ser pai. Enquanto ele estava ali, alguém bateu na porta. Era urgente. O conde Evans Hunter precisava falar urgentemente com ele, e por isso havia mandado um bilhete. Na carta dizia que alguém tinha perdido a cabeça e estava prestes a enlouquecer. A esposa do grão-duque quis saber o que estava acontecendo. Ele estava lendo um bilhete relacionado ao problemão que Leblon estava causando ao se declarar apaixonado por Irina, que já era casada. Agora ele achava que não tinha um único homem decente naquele império. Achava que Irina estava no meio de lobos. Ficou com vontade de quebrar aquela pessoa em 3 pedaços. No entanto, se fizesse isso, poderia ficar satisfeito, mas colocaria a ordem e a paz entre os reinos em uma situação delicada. Também sabia que poderia contar com Pervin. Ele, com certeza, daria um jeito no fanfarrão.
E parecia que ele estava certo, pois, na mansão de Charles, Pervin estava esperando apaixonado, no quarto, a chegada de sua esposa. Assim que a protagonista entrou pela porta, perguntava se ele ainda estava no banho. Achava que não era bom ficar tempo demais se banhando. Mas notou que ele já tinha saído da banheira e estava apenas procurando a toalha. Mesmo sendo casada há muito tempo, ela ainda ficava assustada todas as vezes que o via saindo do banho. Naquele dia, pediu desculpas. Ela disse que não era a intenção dela interromper, mas queria apenas passar para desejar a ele uma boa noite. De volta em seu quarto, tentava dormir, mas aquela visão que viu deixava-a com pensamentos, apesar de um médico ter dito que deveriam manter a distância um do outro. Mas o corpo, em incrível forma do marido, sempre deixava Irina com pensamentos fervorosos. Parecia que o mesmo acontecia com o Duque Loiro, que naquela noite chegou de mansinho na cama de Irina, perguntando se ela já tinha dormido. Dizia que, já que não conseguia dormir, os dois poderiam conversar um pouquinho. Mas Irina foi categórica, dizia que não poderia e que estava com sono. Ele perguntou se ela estava preocupada com o que o médico havia dito da última vez. Se fosse assim, ele não teria escolha. Também tinha o fato de ele ter notado que ela parecia estar evitando ele desde cedo. Ela dizia que não era isso, ainda tinha visto o corpo dele há momentos atrás. E agora não conseguia tirar aquela visão da cabeça, então pedia a ele que, por favor, mantivesse a distância dela. Se ela quisesse, ele poderia mostrar o corpo dele a noite toda. Agora que sabia que não era o único que estava ansioso, sentia o coração bater loucamente. Ela não conseguia mais se segurar. Enquanto ele apenas estava do lado dela, ela achava que era pouco, tomou uma atitude e depois ficou por cima dele. Agora, olhando de cima para baixo, dizia para ele que tomasse cuidado, pois ele não era o único que se sentia ansioso. Dizia que ela não poderia ficar fazendo esforço, por isso deveria ajudá-la a se controlar. Ele notou que ela estava falando sério, por isso levou a mão até o rosto dela. E puxando seu rosto para perto dele, dizia que estava feliz, pois os dois eram muito parecidos e tinham pensamentos similares. Segurando a mão dela, dizia que, por ela, poderia aguentar o quanto fosse necessário.